Salve família! Salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês. Temporada número 4 bombando. E como sempre, a gente vai começar aqui com os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma e estimula a mente. Convidado de hoje do... Ilustre, hein, pai? Ele é o Pelé dos instrumentos. Pensa no instrumento aí. O homem toca. Toca, ensina. Ensina, né, pai? Maestria. É isso. Ele é músico, compositor, cantor, produtor, diretor musical. O cara, mano, assim, é foda. Sabe o que eu acho legal? Antes de apresentar o convidado aqui, mas assim, é quando você vê... A gente teve vários músicos aqui também, né? E todo mundo fala... Quando a gente fala o nome dele, do nosso convidado aqui, todo mundo fala com respeito, com carinho, com admiração, né? É verdade. E para construir esse legado da maneira que ele construiu, e assim, é duradouro por causa da qualidade, né? É verdade. E é um pouquinho desse movimento que a gente vai falar aqui hoje, família. Para quem já conhece, é ele mesmo. O homem tá aqui. Para quem ele, não pai. conhece, eu tenho orgulho de apresentar para vocês Valmir Borges. Salve, que isso? salve. Porra, pelo amor de Deus. Obrigado, meu irmão. Ô, velho. Obrigado eu, pô. Que apresentação foi essa, hein? Dá até vontade de ir embora. Né? Não, será que sou eu mesmo? Não, mas é verdade, cara. Assim, quando a gente fala assim, e quando a gente, né, pô... A gente foi ousado, vamos pensar no nome grande, vamos pensar no trazer o homem aqui. Porra. Assim, é com imensa gratidão que a gente recebe você aqui, porque assim, essa reputação que você tem é conquistado, não é dado. Né? Então, para manter nesse nível aí, todo mundo falando, como eu falei na apresentação aqui na introdução, né, cara? Assim, o respeito que você tem na indústria, assim, é algo que, para nós também, que a gente não é do ramo, mas assim, é um motivo de admiração. Porque assim, as histórias que a gente quer contar aqui, no final, são histórias que de alguma forma nos inspiram. Sim. E quando você traz esse tipo de credibilidade e reputação para o que você faz, assim, é algo muito forte, que passa também muitos ensinamentos e inspiração para quem está recebendo a mensagem, né? Então, assim, é uma honra mesmo ter você aqui, Pô, de verdade. eu agradeço as palavras, agradeço ter sido lembrado justamente nesse hall, nessa prateleira, porque... Realmente a gente tem pessoas que a gente admira e tem como referência, né? E cada vez que a gente consegue ouvir essas pessoas, a gente sabe a diferença que faz na nossa vida, né? Assim, de seguir, né? De abrir outras possibilidades, outras janelas. E eu estar nessa posição, ser lembrado como nessa posição de alguém que pode trazer alguma boa saída, né? Algum horizonte, fico feliz mesmo, realmente. Obrigado. E assim, e o bom de a gente fala muito sobre o poder da informação, né? Sim. E a informação hoje trafega de uma maneira muito rápida. E às vezes, assim, na nossa época, o Du é mais velho de todos aqui. Mas na época dele, pessoalmente, a gente não tinha muito acesso à informação, né? Então, assim, quando você cria um espelho e usa a plataforma pro bem, para trazer essa mensagem positiva, assim, e ter referência, ter acesso, né? A alguém escutar, alguém que está num lugar aí que antes não chegava a informação, hoje tem acesso a escutar uma história como a sua, que a gente vai debater bastante aqui, assim, é gratificante demais, né, meu? Não, é bom demais. Essas resenhas que a gente tem, né? Essas resenhas todas, é bacana, porque daí a gente tira muito proveito, né? Sim. A gente que é lutador, que é brigador, que é buscador, né? De possibilidades, eu acho que essas resenhas... Pra quem recebe faz diferença mesmo. Faz diferença. Fala, pô, eu nunca tinha pensado por esse lado. Por esse prisma, que legal, pô, tem mais uma possibilidade aí. E a intenção é essa, realmente, né? De trazer sempre mais possibilidades. Né? Mas aí tá um ponto interessante pra gente já começar a pergunta. As perguntas. Opa! Porque assim, eu tava falando assim dos instrumentos, assim, né? Assim, da sua, assim, pô... O cara é um Mozart dos instrumentos, assim. Mas, assim, isso começou muito cedo, né? Você é do Jardim Miriam, né? Sou do Jardim Miriam, cara. E você começou, a gente tava falando aqui nos bastidores, você começou a tocar muito cedo também, né? Comecei muito cedo. Eu tenho a sorte de ter nascido numa família que era muito musical, né? É muito musical a minha família, embora não tenha tanta gente que usou isso como profissão, né? Principalmente os que vieram numa geração anterior à minha. Porque era muito difícil, você imagina. O Jardim Miriam é um bairro afastado, né? Sim. É tanto que eu sempre brinco com os meus amigos dos grupos de pagode ali que vieram nos anos 90. A Zona Norte, a Zona Leste tinha um alcance diferente da Zona Sul.
Porque a Zona Sul era muito distante do centro de São Paulo, então as coisas chegavam depois. As informações, a gente não tinha essa ligação, né? Não tinha essa coisa tão fácil, esse alcance da internet. Então as notícias chegavam pra gente um pouquinho depois. O centro, pra mim, ali, era muito mais o ABC. Olha que engraçado, porque era vizinho do ABC ali, Diadema. Então, as coisas que a gente queria fazer, os festivais que a gente ia assistir, eram tudo no ABC. Tá. Eu não fui no Só Pra Contrariar, eu não assisti quase nada no Só Pra Contrariar, que é onde surgiram todos os grupos, né? Eu ia no Showpapo, em São Bernardo. Olha só. Né? Onde surgiu, por exemplo, o Catinguele, o Exalta. Exalta Samba. Foi no Showpapo, né? Foi no ABC, não foi tanto ali no centro. A gente não tinha... Não tinha uma... Porque é justamente isso, as coisas chegavam muito depois. Mas aí eu nasci nessa família musical que teve muita dificuldade, porque você imagina, nos anos 70 era muito mais difícil. Onde nos anos 70 eles eram... Meu pai, por exemplo, né? Os meus tios eram músicos até talentosos, mas, cara, para mostrar isso e conseguir viver disso, era muito difícil. E aí entram várias questões, né? Sim. Ser um lugar periférico, distante, o acesso não era tão fácil e não era tão facilitado, né? Querendo ou não, a gente fala dos anos 70, vivia numa ditadura. Né? E aí uma família negra. Então era tudo difícil, né? Então muitas frustrações aconteceram no meio do caminho, a ponto deles não seguirem profissionalmente nisso. Mas quando a música está em você, ela se manifesta de alguma maneira, né? Ou para o grande público, ou numa reunião de amigos, ou na solidão de um quarto. A música ela se manifesta, ela não fica represada, não tem jeito. E essa geração aí, a minha geração, foi banhada por essa música que já estava ali dentro daquele ambiente. E como eu não pensava, num primeiro momento, como profissão aquilo, eu era uma criança, estava brincando, era um brinquedo novo, né? Era a bolinha de gude, o peão, a bola de futebol e o violão. Sim. E aí era o violão, mas também era o contrabaixo, também era o cavaquinho, também era o banjo, também era um instrumento de percussão, então foi tudo. Cada brinquedo que chegava, a gente queria abrir aquele pacote e entender como é que aquele brinquedo funcionava, sabe? Então a música foi chegando muito naturalmente para mim. Então essa coisa do multi-instrumentista talvez tenha sido assim, uma criança brincando com brinquedos que apareciam. Sim. E aí aquilo foi fazendo cada vez mais parte. Os nossos pares ali do lado foram aparecendo também, então na escola, tem um menino que toca violão ali também, tem outro que toca cavaó, um que toca percussão ali. Vamos se juntar. Então a gente se juntava. Então eu era amigo do colégio, amigo da rua, amigo do bairro, aí do bairro vizinho. E aí calhou que quando entrou final de 80, começo de 90, esses amigos começaram a dar muito certo, né? Começaram a virar artistas famosos. Aí eu falei, caramba, então além de eu gostar disso, além de ter sido meu brinquedo, eu gostar disso, ser minha companhia, eu posso viver disso também. E aí as coisas foram acontecendo, né? Mas onde você... Aí tentando voltar pro começo, mas com o presente aqui... Porque para você dominar todos esses instrumentos, assim, existe uma ética profissional muito grande para você investir tempo para trazer a qualidade desses instrumentos. Como que isso surgiu na sua cabeça? Foi uma coisa que você começou desde criança ou você, quando viu que tinha uma oportunidade ali de ser uma profissão, você começou a investir mais nisso? Então, cara, aí é totalmente a mão do meu pai. Totalmente a mão do meu pai. Porque, como eu disse, por todas as frustrações que meu pai passou, porque imagina você ter uma vocação, ter um talento e aquilo não conseguir tanto êxito, né? É frustrante, muito, né? Muito. Não tem jeito. E aí, por essas frustrações todas, meu pai se afastou severamente da música. Mas tinha aquele violão lá em cima do guarda-roupa, ali, empoeirado. E aí meus tios ainda, de vez em quando, tentavam puxar ele para isso, mas ele sempre meio rebelde, não queria mais, para não passar por aquelas tristezas todas. Só de vez em quando, assim, eu lembro que num domingo de manhã, meu pai sempre acordou muito cedo, aí sempre a gente acordava de manhã com meu pai fazendo tocando baixinho na sala, antes de todo mundo acordar. E aquilo já me encantava. Aí tinha um tio que mostrava um acorde ou outro. Por que eu tô contando essa história? Porque meu pai não quis que eu tivesse acesso ao instrumento no primeiro momento. Foi muito difícil. Pela frustração dele. Meu primeiro violão, ele quebrou. Caralho. Meu primeiro violão, ele quebrou. Que foda. Porque ele falou, não quero que você passe pelo mesmo caminho, né? De dor e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando ele viu que existia realmente ali um músico, um cara que era apaixonado por aquilo e não tinha mais como tirar, ele falou, então a gente vai fazer as coisas do jeito certo.
E aí, quando eu falo que tem muito a mão do meu pai, é que ele pesava a mão nisso. Falava, então assim, se você quer ser um profissional disso, é muito difícil. Foi uma escolha muito... Você escolheu uma coisa que é muito difícil de acontecer. Tem 1 milhão, é 1 em 1 milhão. Então vamos fazer a coisa certa. E ele sempre pegou no meu pé para aprimorar o instrumento. E meu pai tinha aquela coisa do baile, né? De ter muitas saídas, né? Porque às vezes o cara saía para tocar e ele não conseguia arrumar trabalho porque ele tocava um estilo único ali, né? Então tinha que tocar mais coisas. O baile te traz muito isso, né? Eu lembro que meu pai tinha as pastas, né? Então, assim, a pasta do bolero, a pasta do samba canção, a pasta do samba, da bossa nova, do rock, não sei o quê. Ele é um cara então ele foi abrindo a minha mente e exigindo que eu tivesse um bom desempenho em cada um desses lugares. Que da hora. Legal. E ao mesmo tempo ele me via tocando violão, aí ele passava assim, balançava a cabeça e falava, pô, o cara tá tocando mesmo violão. Aí ele falava assim, ó, tá tocando bem violão, hein? Tá na hora de ir para outro instrumento já, para aprender outro instrumento. Porque ele queria me dar possibilidades, né? Talvez as que ele não teve. Então, assim, pô, se o mercado tá ruim para quem toca violão, de repente você toca um cavaquinho também, você tá ali também, sabe? Você toca um contrabaixo, uma guitarra, e aí tinha aquele lance de guitarra base, guitarra solo. Então essa mão dele foi me trazendo essa exigência. E como eu gostava, para mim não era nenhuma exigência. Era como se abrisse uma outra janela. Olha, tem mais isso aqui. Eu falava, porra, mais uma parada. E aí, como era divertido, mas ao mesmo tempo tinha um olhar ali, dirigindo, né? Dando essa... Eu fui organizando essa parada na minha mente. Quando eu tinha, assim, 12, 13 anos de idade, eu já tocava um montão de instrumentos. Já tocava gêneros, assim, mais diversos, sabe? Eu não tenho formação acadêmica nenhuma, né? Porque eu fui trocando o pneu com o carro andando. E aí eu lembro que, assim, em alguns momentos apareceu uma oportunidade, assim, ó, no colégio estadual, tal, ali pintou um curso de música. Você faz um teste e tenta entrar. E aí eu lembro quando eu fui fazer alguns desses testes, era meio impressionante pela pouca idade que eu tinha e pela versatilidade de repertório. A habilidade que você já tinha. Porque naquela época, assim, quando eu ia pra rua para me juntar com os amigos, eu cantava meio... porque tinha nas rádios, final de 80, né, na década de 80, eu tocava muito rock. Sim. Era muito rock. Era difícil você ouvir uma música brasileira que não era o rock and roll. Sim. Quando não era o rock and roll, era outras coisas, né? Música italiana, música americana pra caramba. Mas aí teve a onda do rock and roll e naquele meu momento, Legião era... Legião. Né? Então, estátuas e cofres e paredes pintadas e... Então a maioria dos moleques que tocavam violão tocavam esse tipo de coisa. Mas aí eu ia fazer um teste numa escola, sei lá, e tocava um... Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Aí os professores olhavam e falavam assim, mas... Como você... 12 anos de idade, de onde ele tirou isso? Porque não tocava, não era tão popular, não eram todos os dials que tocavam um Djavan, um Chico, mas eu tinha isso em casa, né? Eu tinha o Chico, tinha o Djavan, tinha o Benjor, tinha o Trio Esperança, mas tinha Renato e seus Blue Caps, tinha Roberto Carlos, tinha essa coisa, né? Cara, tá aí a escola, né? Tá aí a escola. Cara, você narra de forma brilhante, né? Isso daí vem da sua família, então você herda essa essência musical. No mundo onde você, conforme você narrou, vimos de uma ditadura, década de 70, 80, muito discriminado, né? Inclusive os pretos, samba. Então, para você, não vou falar nem instrumento, mas o instrumento se tornou uma arma de reação, uma arma de poder para você? Totalmente, totalmente. Eu lembro, e aí você... É inevitável falar do meu pai, né? Dessa história, né? Porque... quando eu consigo alguma coisa, eu estou celebrando muita gente, né? Muita gente que veio antes. Trazendo. Né? É uma vitória para todos nós ali. Verdade. Esse lance da música, do instrumento, por exemplo, e aí você está falando de viver numa ditadura e tal. Meu pai e meus tios tomaram cadeia. Olha isso. Porque não tinha uma carteira assinada, né? Que é a lei da vadiagem. Então, assim, o cara estava tocando violão ali, estava vadiando, né? E poderia ser qualquer coisa, mas não era um trabalhador. Não era trabalhador. Né? Na minha geração isso já estava mudando, né? Quando eu comecei a tocar, porque assim, a gente viveu, com a idade que a gente tem, que é uma idade parecida, a gente viveu o finalzinho da ditadura também, né? Sim. Tava já em trapos ali aquela ditadura, já não servia para mais nada. Verdade. Tanto que caiu, mas assim, a gente viveu sim, né? Resquícios
de tudo aquilo. Mas já era um caminho muito mais mastigado, né? Muito mais melhorado pelas mãos dos nossos anteriores, né? E aí o violão foi para mim, sim, uma saída. Quando eu falo em muitos lugares, até outros lugares que não são do samba, são lugares que têm uma outra cultura, da MPB, ou do jazz, ou da música norte-americana, e aí me perguntam sempre do pagode, né? Como é que é o pagode e tal. Muitas vezes ali no começo, com um olhar de preconceito e tudo, e eu dizia muito sobre o que você me perguntou. A função do Pagode 90 foi muito maior do que tocar um instrumento. Sim. Foi muito maior. Foi a primeira vez onde a gente tinha uma autoestima elevada, onde a gente se sentiu pertencente de alguma coisa. Quando a gente começou a ver gente parecida com a gente se dando bem e falou, porra, esse é um caminho, além dos caminhos mais próximos ali, que eram oferecidos, que muitas vezes nem bacana eram, né? Verdade. Mas assim, era a forma de ascender de alguma forma. Mas o Pagode 90 tem essa contribuição, assim. O Pagode 90 salvou muitas vidas. Muitas vidas, muitas carreiras, né? Muitas famílias, muitas pessoas que depois, ali no meio de 90 para frente, né? Atravessando até 2000, muitos filhos desses artistas se formaram em outras profissões, né? E de forma acadêmica mesmo, mas de uma grana que provém desse ano, né? Dessa possibilidade, né? De ter sido pagodeiro, de tocar, de estar na TV, de conseguir uma receita, uma coisa bacana. E quem conseguiu se organizar, dali pra frente a história mudou. Então o instrumento... Eu até brinco, né? Eu falo sobre isso, eu falei no episódio já com o Vagninho, com o Netinho, que um dos meus ídolos era o Ari, Negritude, e ele que fala pra mim, ó, vai estudar. E aí eu vou fazer direito. Você já parou pra pensar que hoje o que você vive, o que você representa no mundo musical é um instrumento de resistência, é uma arma de resistência, e você forma esse legado que vai ultrapassar barreiras, é um legado que você leva pra uma vida. Quando você deixar de existir, Valmer Borges, ele ainda continua existindo na música? Isso eu comemoro isso, celebro, assim, toda vez que eu sou lembrado nesse lugar. Porque eu tento fazer da forma mais natural possível, porque é de verdade. Porque a gente também passa por um momento, assim, onde falar de problemas, de pobreza, de periferia, é muito rentável, né? Vende, né? Inclusive, e muito mais para quem não é dali, para quem não viveu aquilo. É muito rentável falar, né? É um cordão, é uma muleta muito boa, né? Para você angariar recursos e receitas e tudo mais. Mas a gente que é de lá, quando a gente fala, é de forma natural. E quando a gente tem uma boa comunicação, é bacana realmente amplificar isso cada vez mais para ter essas referências e que essas pessoas entendam. Se existe isso hoje, teve um caminho percorrido, tiveram barreiras quebradas, enfim, né, para a gente chegar aqui. E que aqui não seja o ponto de parada, que daqui também tem uma continuação, outras histórias, porque muitas vezes eu fui perguntado sobre o alcance que a gente teve com a música, né, de conhecer países, e aí quando você fala conhecer países, não é só o lance do passeio, né? É o lance de você imergir numa cultura diferente, viver experiências. E aí você volta para casa com num outro momento da construção, né? Verdade. Você volta com uma outra cabeça. E muitas vezes eu até... que eu voltava para o Brasil, eu voltava mais apaixonado ainda pelo meu país, voltava mais apaixonado pelas pessoas. E aí sempre me perguntavam, pô, a música te levou para esse lugar, que bacana, né? Um lugar onde até sobre o lance de preconceito, a gente quebra barreiras, né? Porque são outras pessoas que consomem a gente. Eu falava, pô, é muito bacana, muito legítimo isso, mas eu sofria muito ainda porque eu dizia, ainda para mim, infelizmente, é mais do mesmo. Por quê? Porque naquele momento onde eu, mais jovem, com 20 e pouquinhos anos, me faziam essas perguntas, eu via todos os amigos meus que estavam ascendendo, ou era na bola, ou era na música, ainda. E querendo ou não, se a gente voltar ao ano de 58, por exemplo, aí onde o pau estava quebrando, onde as coisas eram muito mais difíceis, a gente já tinha um Pelé,
que acendeu. É verdade. Né? Um pouco antes dele, Leônidas e tudo mais, daí para frente alguns outros. Mas na bola, né? E a gente teve Djavan, Gil, Milton, né? Essa galera preta acendendo na música. Na música. E eu falava, pô, eu queria ver um dia que eu sentasse em uma mesa para trocar uma ideia com pessoas que acenderam no direito, né? Em outras esferas que têm capacidade, mas ainda não tem caminho aberto. Hoje a gente já está fazendo isso, né? Já acontece isso. Mais, né? Eu acho muito, muito bacana, porque um legado, e principalmente enquanto sociedade, são vários setores, né? A gente tem que estar ocupando todos esses setores para poder falar de igual para igual e para ter uma outra construção a partir daí. É verdade. E eu acho que a gente está nesse Sim, ponto. estamos no caminho. Estamos nesse caminho. É igual o que você falou dos instrumentos, né? Quando você vai pegando um instrumento diferente, vai abrindo a mente para outras atividades. É a mesma coisa que falar de profissões, né? Você tem representatividade em várias áreas, e aí você cria um movimento forte também de expansão da mente e também de oportunidades. Exatamente. Tanto que tanta gente que acendeu na bola e na música não tinha um bom advogado, não tinha um bom administrador ao Para ler o lado. contrato, para ver Exatamente, para saber realmente administrar a vida como um todo. Porque não só profissionalmente, a gente já tem os nossos problemas como indivíduo, né? Como famílias ali, né? Porque onde não tem pão, tem muita confusão realmente, né? Então a gente foi forçado em cima dessas questões, verdade. né? A gente não teve esse mentor, essa pessoa trazendo essa boa nova e essa organização, né? Hoje, por exemplo, você vê as pessoas da música, né? Música periférica, como o funk, até como o pagode mesmo. É outra maneira de ver, outra maneira de gerir, é outra coisa. Como na bola também, é uma outra maneira. Que bom, né? Verdade. Depois do aprendizado, qual foi o seu primeiro trabalho? Cara, eu comecei a tocar assim para outras pessoas assistirem mesmo quando meu pai também me levou para uma banda que ele e minha mãe faziam parte, que aí depois meu pai voltou a tocar. Ah, legal. E aí tinha uma banda chamada Renascente do Samba, onde era, então, da minha família, 3 pessoas e mais 2 famílias ali com integrantes que eram das famílias. E foi aí que eu comecei a tocar em outros bairros, palcos grandes, na Noite de São Paulo, que ali, final de 80, começo de 90, a Noite de São Paulo era muito fértil, né? Tinha muita coisa acontecendo. Eu toquei em lugares onde o Bebeto tinha tocado, onde o Branca de Neve tinha tocado, onde falavam que o Djavan e o Almir Neto tinham passado já, enfim, era coisa... A noite era muito forte, né? E aí, depois daí, ainda tocando uma outra referência, que era a referência mais do meu pai, né? Dos meus pais... Aí eu começo a ter acesso ao Cacique de Ramos, que aí foi uma das coisas mais irresistíveis da minha vida, né? E aí Arlindo, Aragão, enfim, Sombrinha, né? E aí Zeca, enfim, essa coisa do Cacique de Ramos. E aí quando eu percebi, comecei a olhar para os lados e tinham vários garotos também tendo essa influência. E aí eu começo a entrar nessa coisa de, vamos montar um grupo aqui, esse grupo não deu certo, vamos testar o outro. Tem um menino do outro bairro que tá precisando de um cara tocando violão. E aí eu começo nessa onda. Quando os artistas de São Paulo começam a estourar, tem um grupo ali vizinho a mim que também está trilhando esse caminho de começar a aparecer também em festivais, e era uma molecada realmente mais nova, assim, entre 12, 13 anos. E não tinha muito cara que tocava harmonia, né? Geralmente a galera tinha muita percussão. E pouco cara que tocava harmonia. Pô, ficaram sabendo, porque para montar um grupo de meninos, e principalmente naquele momento onde começou a ter banda de apoio, né? Contrabaixo, batera, teclado. Era muito difícil achar esses músicos disponíveis e principalmente com essa idade. Verdade. 12, 13, 14, era muito difícil. Ouviram falar de mim e me convidaram para fazer um ensaio com eles. Quando eu cheguei tocando contrabaixo do meu pai, aí já tocando contrabaixo ali com 13 anos, pô, legal, hein, cara? Acho que esse cara pode ser um dos caras que pode fazer parte da nossa equipe, da nossa banda e tal, não sei o quê. Esse era o Grupo Pichote. Caralho. Ali ao lado, ali na Sabará, né? Eu ali do Jardim Mira, com o PC, então era meio próximo. E aí, daí pra frente, profissionalmente, com as minhas próprias pernas, acho que foi o primeiro grupo assim, que os grandes palcos, de viajar, de ter uma perua pra levar, né? Legal. Então eu já me sentia, falava, pô, tô com uns artistas aqui. Eu ainda, no primeiro momento, eu não era fixo, né? Eles tinham outros músicos e eu era meio sub. Mas aí, quando chegou em
93, 94, realmente eu já fazia parte da banda. E comecei a dirigir já os shows e tal. Aí já era um cara de 17 anos, 18, então foi ali. Nesse momento também, a gente ia testando muitas coisas, né? Sim. Não tinha muita certeza de nada. De nada. E aí que eu falo que eu trocava o pneu com o carro andando. Eu tinha um grupinho ali que era do meu coração, a gente botava nome de grupo, geralmente nome de músicas e tal. E meu grupo era de meninos assim, pô, bonzinhos e tal, não sei o quê. Era mais tranquila, só tomava refrigerante, a rapaziada. E aí tinha uma música que era assim, ó. Eu estou apaixonado, meu coração bate mais forte, querida. Lembra? Fica do meu lado. E aí essa música chama Eterno Amor. Aí então eu tinha um grupo que chamava Eterno Amor. Não, aí você tinha atenção. Desculpa. Mano, desculpa. O cara tá tocando, aí o Zé Ruela aqui vai rabiscar o bagulho. Vai sair tudo zoado agora por causa de você. Deixa o homem cantar, mano. A tonalidade certinha ali, né? Harmônico, aí vai pra lá. Senta e fica quietinho, velho. E aí esse grupo começou a fazer alguns bares ali, as coisas começaram a andar. E aí... Bom, umas pessoas começaram a assistir, pô, tem talento esse grupo, e de repente dá pra embarcar nessa onda. E aí pintou um cara que era empresário e morava no bairro ali. Ele já trabalhava em televisão, já tinha sido diretor musical do Qual é a Música, do Silvio Santos, do Clube do Bolinha, dessa galera toda, do Raul Gil. Aí ele era amigo do meu pai, ele tinha tocado com meu pai nos bailes nos anos 70. Ele ficou sabendo que eu era filho, falou, pô, deixa eu dar uma olhada nesse grupo. Aí achou bacana. Falou, mas a gente precisa aumentar isso, deixar profissional, botar uma banda mesmo, grande, porque aí vocês têm uma coisa da Black Music também, vão misturar isso, aumentar essa banda. E aí ele sugeriu de pôr um nome que homenageava uma equipe de som, que era do meu bairro ali. E aí ele mudou o nome para Transa Negra, que era uma equipe de som. E aí eu fiz parte desse grupo também, Transa Negra, gravamos 2, 3 álbuns. E fizemos programas de televisão, tocamos na rádio e tudo mais. Foi em paralelo a esse momento que eu estava tocando contrabaixo ali com o Pichote no início, né? Antes de assumir de vez, de estar lá. Então esse foi o início, assim, da profissionalização, digamos assim. Entendi. Né? Mas aí eu sempre admirei esse lance de ser instrumentista, sabe? Eu queria muito ser reconhecido pelo som. Porque não tinha imagem. Antigamente não era. Você ouvia o surdo do Gordinho em 1, 2, 3, 10 discos, você começava a reconhecer o Gordinho do surdo pelo som. Pelo som. Né? O Bororó, o Prateado, o Mauro Diniz, você começava a reconhecer pelo som. E isso pra mim era o supra-sumo, sabe? Era o nível mais alto. Falar, pô, eu ia ser reconhecido pelo meu som, a pessoa não tá me vendo, só de me ouvir. Então, realmente eu consegui aplicar uma digital ali. E aí eu fui em busca disso. Passei a década de 90 muito mais empenhado em ser músico acompanhante do que ser um frontman ali, um artista, um cantor, né? Cantor aí, mesmo. Até a metade de 2000 eu fiquei bem calçado nessa coisa de ser músico. A parte da composição na tua vida? E qual foi a primeira composição que você... Não sei se você se recorda desse momento e como é que também foi? Eu era muito criança, assim. Eu lembro que... começaram a aparecer alguns compositores ali do lado e aí, assim, eu frequentava a casa dos caras, os caras frequentavam a minha casa e eu vi muita música nascer ali, assim, porque os caras eram talentosos. Tô falando do Mito, né? Tô falando do Papacaça, tô falando do Juninho do Banjo, o Salgadinho, eram todos meio vizinhos ali. Então eu vi muitas daquelas canções que vieram sucesso depois nascer criadas ali. Criadas naquele ali. ambiente. E aí, como eu tinha um caminho de harmonia, né, mais esperto ali, eu falei, pô, vou começar a botar letra nessas coisas e tentar compor. Então foi muito cedo também. Eu acho que a primeira música... Já corta o microfone do Fabinho, por favor. Essa eu compus, acho que eu tinha uns 14 anos. Isso aqui Pra não machucar meu frágil coração, tentei fazer possível essa paixão. Teus sentimentos foram meus, mas não valeu. Jurei fazer você feliz, não deu. Não é o refrão, né? Já deixei de me enganar, tentei, não deu
Caralho. O cara com 17 anos, velho. Eu tinha mais uns 14 anos. 14 anos. E aí, Que louco, minha parceria com o Luiz Menino, né, e a Andréa Paixão, que era minha vizinha de rua, assim, também. Ela foi gravada anos depois pelo Grupo É Demais, aí tocou bastante nas rádios, virou um sucesso ali. E nesse período também eu compus uma outra, acho que um ano depois, 2, assim, com o Luiz Menino também, que foi gravada pelo Grupo Raça, com o Delcio Luiz ainda, fazia parte do Grupo Raça. Delcio Aí o Grupo Raça Luiz. estourado. Eu lembro que eu peguei, assim, tocando, gravando umas coisas, eu pegava um dinheiro muito pequenininho nas arrecadadoras, né? Sim. E aí eu lembro que quando eu coloquei a música no Grupo Raça, que já era um grupo nacional, né? Pô, todo domingo no Faustão, cantando O Teu Chamego é meu soldado, e não sei o quê. Falei, pô, coloquei uma música nesse disco. E aí eu, menor, eu já tinha acho que uns 16 aí. Aí o Luiz Menino me levou, falou, não, vai editar essa música na BMG. É a editora BMG, porque lá eles dão um adiantamento melhor. Porque era assim, né? Você tinha um advance conforme a venda passada do disco, né? Então, assim, o disco passado vendeu 100 mil discos, então a gente paga um adiantamento para ter ele aqui com a gente em cima de 100 mil discos. Que louco. Era isso. É como se fosse um passe, vai. Era isso. E aí o Raça vendia isso, né? Entre 100 mil e 300 mil cópias. Vendia. E eu coloquei uma música no disco dos caras. Fui lá. Pô, eu falei, no dinheiro de hoje, eu falei, pô, se eu pegar uns quintinhos, Já tá. pô, já vou conseguir ajudar em casa, hein? Pô, quintinho, pô, tô acostumado a pegar centavos. Falei, pô, um quintinho vai ser. Cara, eu lembro que quando eu peguei o cheque, eu falei, Luiz, eu quero sacar esse dinheiro. Pra ver. E ele falava, não, calma, o Luiz, né? Irmão mais velho, assim, sempre na música, né? Ele sempre instruindo e aí ele falou, não, vamos lá. Você queria comprar um contrabaixo bacana, né? Um americano, né, e tal. Eu tenho uns instrumentos aí pra te indicar e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu peguei o cheque, cara. No mesmo dia eu comprei um contrabaixo que era muito caro, assim, era um sonho. O Warwick, a marca. Hoje a galera usa mais, mas na época era muito difícil ter esse Warwick no Brasil. Comprei ele e um Fusca. Acabei com o cheque. Mas até porque eu também queria mostrar pro meu pai, pra minha família, falar, cara, realmente é minha profissão, dando resultado, vai dar resultado. Isso que eu quero levar na vida. Porque eu lembro que eu trabalhava com meu pai de dia, estudava ali no final do dia, das 7 às 11, e as coisas começaram a acontecer, eu comecei a tocar na noite. Então, assim, era muito difícil trabalhar de manhã, estudar, depois de tocar, e aí, sabe, isso o tempo inteiro. E eu falei, pai, chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que fazer uma escolha. Deixar de trabalhar com meu pai não podia, porque eu ajudava ele. Era no momento que meu pai estava passando uma dificuldade muito grande, teve que pegar qualquer tipo de trabalho para fazer. E eu, sendo ajudante, ele economizava de levar um cara de fora. Eu falei, não tem como deixar. Porra, tocar era a minha profissão ali aflorando e eu também ajudava na receita de casa. Eu falei, pô, não consigo deixar. Eu falei, cara, eu vou parar de estudar agora e tento voltar depois, né? Sei lá, um ano depois eu organizo mais a vida, porque aí se a música estiver me trazendo uma grana, eu não preciso mais trabalhar com o senhor, e aí eu estudo de manhã e tal, não sei o quê. Pô, eu lembro que aquilo, cara, foi como uma faca entrando no peito do meu pai. É mesmo. Foi. Porque tinha uma coisa que meu pai prezava, era pelo conhecimento. O estudo. Meu pai, um cara que, assim, também não teve formação nenhuma acadêmica, meu pai estudou até o 3º ano primário, mas meu pai sabia de tudo, porque meu pai era um devorador de livros. De tudo quanto era assunto, sabe, assim. Então eu ficava admirado vendo meu pai, assim, falar de, por exemplo, pneumática. Eu falava, cara, como é que ele sabe isso, né? Aí ele falava, por exemplo, sei lá, cara, física quântica. Eu falava, como é que esse cara sabe isso? Né? E aí falando um monte... Então ele sempre prezou muito pelo conhecimento, né? Em forma do estudo. E quando eu larguei, ele ficou muito, muito, muito chateado. Ele falou, pô, eu vou torcer para que seja por uma boa causa mesmo. Que a sua vida profissional pelo menos ande e aí depois você consiga ter esse conhecimento por outros... Então, quando eu peguei minha primeira grana, eu queria mostrar, falar, pô, deu certo. Pai, aqui, né? ó, pai. E foi mó barato. Hoje você falando, existe uma adultização muito abrupta, né? Para você, ainda é muito pouco a valorização da cultura e
Porque quem viveu década de 70, 80, 90, enfim, 90 começa a melhorar. Como você vê hoje o mundo atual e essa sua adultização, no que te ajudou ou te atrapalhou de alguma forma? Cara, é engraçado, né? Muitas coisas eram usuais e não são mais, né? Eu tenho um filho que acabou de completar 18 anos, né? E eu lembro que, assim, próximo dele completar os 18 anos, ele estava se formando também, né? E aí, numa noite, ele chorou muito, cara. Chorou muito. E eu tenho um filho mais novo, de 8 anos. E aí, todo mundo desesperado. Esse meu mais novo também. Irmão, o que aconteceu? Conta, conta. Aí a gente, desesperado, ele não conseguia falar. Ele tentava falar e não falava. Mas chorou assim, sei lá, umas 2, 3 horas, assim. Deu uma crise de choro nele gigante. Aí depois, na madrugada, assim, eu tentando consolar ele, entender. Falei, cara, será que é o quê? Uma namorada que deixou? Será que ele sofreu alguma coisa na rua e não quer falar? Será que ele viu alguma coisa que assustou? O que que é? E aí, quando ele começa a falar, esse meu filho é muito, muito, muito bacana. E quando ele começa a falar, é a crise. Ele entrou numa crise de virar dos 17 para 18, a maioridade. E aí ele começou a se cobrar de, pô, eu tenho 18 anos, ainda não sei para que lado eu vou. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Agora, né? Eu falei, cara, mas assim, não é assim. Houve um tempo que era assim, né? Mas eu falei, é muito diferente a sua situação da nossa, da minha, da sua mãe, por exemplo, que passou, dos seus tios todos. A gente começava a trabalhar muito cedo para ajudar. Sim. Para ajudar realmente na receita de casa. E esse era o maior motivo, né? Porque meu pai também não queria que eu trabalhasse novo. Mas o meu primeiro registro na carteira é com 14 anos de idade. Sim, todos né? nós, né? Porque foi no momento onde ele estava precisando. E foi no momento onde uma outra frustração apunhalou ele demais. Porque ele não conseguia emprego. Porque naquela época, também com 40 anos, você já era velho. Você não conseguia mais fora nada. do mercado já. Quando ele saiu dos trabalhos e ele me viu trabalhando, eu lembro que ele acordava às 5 da manhã e ia me levar no ponto de ônibus para o trabalho e ele não voltava para casa. Porque ele falava assim, como é que eu levei meu filho para trabalhar, eu vou voltar e vou ficar em casa? Não existe essa possibilidade. E ele ficava procurando o que fazer, trabalho, não sei o que, tal, e não conseguia. Num momento desse, entrou a bebida na vida dele. E aí, daí pra frente, foi um caminho totalmente diferente do que eu imaginava, do que ele tinha. Mas eu lembro que, assim, ele não queria que eu estudasse muito. E aí, sobre você dizer pra mim o que ajudou ou atrapalhou, eu acho que no meu caso ajudou bastante. Até pela profissão que eu escolhi, da música. Porque pela música ter entrado muito cedo na minha vida, ela me deu muitas ferramentas para quando tivesse uma oportunidade de estar num lugar mais bacana, eu estar mais preparado. Porque eu já vinha de uma longa busca, de longos testes e de tudo mais. Sobre ter outro emprego, office boy, que era o nosso primeiro emprego, não tinha como fugir. Era office boy, porra. Foi bacana porque também me trouxe uma responsabilidade. Né? E eu vivi num mundo, a gente viveu num mundo que eu sinto falta de duas coisinhas. A gente tinha medo, assim, e o medo fazia com que a gente fosse mais astuto. Né? Não estou dizendo que você conviver com medo é bom, não é isso. Mas o medo te leva a se blindar de certas coisas, de certas frases que você ia ouvir. Então, sabe, você, se eu for ali, acho que ele vai falar isso. Mas se falar também, eu vou saber responder assim. Sabe? O medo de andar sozinho, fazer você andar sozinho e ficar esperto. O medo de tomar uma geral da polícia. Então, fazer você sempre estar com o documento, com tudo. Então, a gente era calçado nisso e na vergonha. Eu, com 14 anos já trabalhando, eu tinha muita vergonha de, por exemplo, decepcionar meus pais. Eu tinha muita vergonha de decepcionar, sei lá, a namoradinha. A gente vive num mundo onde essas duas coisas estão bem menores, né? As pessoas não têm medo, não têm vergonha. A pessoa fala qualquer absurdo sem a mínima vergonha do que vai voltar. Principalmente com a internet, né, cara? Ou do que ela vai causar na vida de quem está ouvindo aquele absurdo. Ela não tem vergonha de ter errado, de ter manipulado, sabe? Não tem vergonha. E não tem medo. O medo é muito menor da punição. Né? Exatamente, né?
Então isso me ajudou muito, assim, respondendo a sua pergunta, me alonguei demais, mas respondendo é isso. Eu acho que me ajudou, no meu caso ajudou. Mas aí várias coisas falar sobre isso. Eu queria pegar um gancho no que o Fabinho falou de adultização. Assim, você muito cedo, já entrando na carreira e já experienciando assim o sucesso, né? Quinhentão no bolso. Como é que você mantém essa fome e o pé no chão? Porque é fácil de se perder, ainda mais quando a gente vem do nada, começa a cair um troco, você fica, né? Aconteceu comigo, nem dadas as devidas proporções, né? Que eu já me achava grandão e não era porra nenhuma. Então isso sobe pra cabeça fácil. Sobe, cara. Você já se perdeu nessa jornada? Eu acho que é inevitável. Né? Eu acho que é inevitável. Mas eu acho que existem várias maneiras de se perder também. Como eu sou de uma família assim, eu agradeço muito a Deus de ter nascido, mesmo com todos os conflitos, de ter nascido na família que eu nasci. Se eu pudesse escolher, eu escolheria nascer nessa de novo. Que da hora. Porque na minha família nunca teve espaço para soberba de nenhuma forma, sabe? De desrespeito, por exemplo, com as mulheres, sabe? Eu fui criado num ambiente muito feminino, né? Porque meu pai sempre trabalhou e eu morava num quintal onde tinham várias casas ali, né? Da família, né? A família vai crescendo, faz mais um puxadinho, aí mais outro puxadinho e tal. E as vizinhas, porque os caras trabalhavam e as donas de casa, né? Ficavam com as meninas ali. Então, eu cresci num ambiente muito feminino, né? Com a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova. Então, sempre, qualquer coisa que eu fora da caixinha era um puxão de orelha e tal. Tava ali, E aí minha família sempre foi também muito religiosa, né? E assim, e de várias frentes, tá? A minha família que eu convivi mesmo ali no quintal era muito católica. Muito, muito católica mesmo. De ter novena em casa, da gente sempre ir para procissões. A minha família é de Minas, né? A família da minha mãe é de um lugar e do meu pai é de outro lugar. Mas sempre, todo ano, a gente ia para Romaria, que é a festa do santo padroeiro da cidade e tal. E a família do meu pai era toda da Umbanda. Ou seja, a religião sempre permeou aquilo. E a religião, ela vai te humanamente, ela vai te dando soluções ali, maneiras de se portar. Então, acho que isso me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu me perdi em outro lugar, que é... Quem nunca teve nada, quando tem, não sabe administrar. E aí, no meu caso também, eu queria que tudo que eu estava experimentando, todos pudessem experimentar. Isso é uma coisa bacana para falar até sobre a parte financeira de quem viveu a nossa época. É muito doido isso, porque para você ficar bem, você tem na sua cabeça um compromisso de deixar todo mundo pelo menos normal. Porque a gente vivia abaixo do normal, né? Do que era o mínimo, humano, né? Então, assim, esse lance de querer... Pô, experimentei isso, eu não consigo voltar para casa e comentar com os caras que nunca experimentaram. Eu prefiro que eles experimentem também e aí a gente conversa junto sobre aquela experiência. Sei. Mas num certo momento, quando as coisas começam a andar, e aí você começa, consegue trocar de carro, consegue não sei o quê. O meu me perder foi assim, achar que já estava garantido. Achar que, daqui eu consegui chegar, daqui é só pra cima. E não era. E não é. E assim, nem sei se vai ser. Nem sei se será, porque é isso. E a carreira musical, ela tem uma coisa que ela ajuda e atrapalha muito, que é a parte lúdica, né? Em outras profissões, talvez a parte lúdica seja menor, né? Na parte musical, essa coisa artística, é muito doido. Eu até comentei num outro podcast que você vive a bajulação e a humilhação. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de você não ter dinheiro para pagar um aluguel e tirar uma selfie na rua. Caralho. É isso, você tá num momento difícil ali e fala, caramba, né? Quem ainda tá numa construção com conta financeira, com conta para pagar, com tudo, e não saber o que espera ali na frente, e o cara tá triste andando na rua e uma pessoa fala, eu adoro você, tira uma foto comigo, você é minha inspiração. Então é a bajulação e a humilhação ao mesmo o tempo inteiro, né? Mas aí você tocou num assunto que antigamente não era muito falado, hoje em dia ainda bem que é. Mas assim, é uma vida meio que solitária às vezes, né, cara? Como que você mantém a cabeça assim no lugar? Porque assim, igual você falou, né? Você tá trocando lá com milhares de pessoas, aí você volta pro hotel, é você e você. É você e você. E isso é uma coisa muito bacana de você falar, porque existe esse momento, essa fase da bajulação e humilhação. Mas não quer dizer que você fique totalmente derrubado na hora da humilhação e nem que você fique totalmente
satisfeito na hora da bajulação. Porque, às vezes, você faz um show para 5.000 pessoas e quando você volta para esse lugar, que às vezes é o lugar da solidão e outras vezes é o lugar da solitude, que são duas coisas também diferentes, né? Sim. Eu, no meu caso, por exemplo, eu necessito do momento da solitude. Eu necessito. Que é justamente para limpar, fazer, sabe, uma restauração em algumas coisas que ficaram riscadas. Sim. De novo projetar uma nova rota e tudo mais. Eu gosto da solitude. Mas a solidão também acaba sendo parceira. Dessa carreira, né? E é difícil. Eu ainda, assim... Eu tento manter o máximo de equilíbrio, tento vibrar o tempo inteiro alto, porque eu acho que é isso que me blinda de todas as coisas externas. E ter esse começo familiar tão coeso, tão acolhedor, isso me ajuda muito. E também me ajuda muito entender que, felizmente, tudo acaba. Infelizmente, tudo acaba. Ou seja, tudo pode ser e não ser. Tudo é e não é. Então, assim, você não tem certeza absoluta de nada. Inclusive, questões humanas, né? De religião, de maneira de seguir a vida e tal. E eu comento com os amigos, eu falo, cara, tudo que você tem certeza absoluta aqui, você pega um voo e sai 15.000 quilômetros para ali... Eles nunca ouviram falar da sua certeza absoluta. Que louco. Nunca ouviram falar da sua certeza absoluta. Aproveitando um gancho da pergunta do Cleiton, em algum momento da sua vida, você fica grandão, né? E é relativo, é bem subjetivo essa questão de estar grandão. Algum momento você falou assim, cara, não é isso, vou desistir. E depois desse ponto que você viu querendo desistir, o que te impulsionou? Qual foi algo que te trouxe, falou, não, é isso que eu quero mesmo, é o amor que eu vou desempenhar, é meu propósito. Eu penso isso de 10 em 10 minutos. Pô, então estamos no caminho. Tipo, será que é isso mesmo? De 10 em 10 minutos. Foi o que eu falei pro meu filho quando ele tava na crise de choro dele. Eu falei, pá, se você com 18 anos tá... Bem-vindo. É a vida adulta, é essa parada, entendeu? Mas assim, eu sou um apaixonado pela minha profissão. Eu sou um apaixonado. Isso faz muita diferença. E também eu sou um apaixonado pela vida, cara. Então eu acho de muito mau tom eu não ser grato a essas duas coisas. Pela profissão, pelo ter tido êxito na minha profissão e pela vida. Por ter saúde, por ter boas memórias e coisas legais que eu vivi. Então, eu acho que você desistir disso é, no mínimo, uma ingratidão. Isso me faz realmente sempre voltar e falar, não, eu vou continuar. Eu vou continuar nessa profissão que eu sou apaixonado e celebrando essa vida que eu sou apaixonado. Enquanto aqui estou... Quero tirar proveito da maior parte, né? Dessa viagem. Como que você lida essa questão você comentando do seu filho e fazendo um comparativo até desses jovens entrando no ramo da música e comparando a sua carreira que foi consolidada, foi construída e essa geração nova não tem esse time, né, cara? Como é que tá hoje na música? Como que você vê isso, essa geração nova entrando? Cara, eu vejo uma profissionalização maior do que o que a gente teve. Isso é um ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava até comentando nos bastidores, a gente, né, da mesma geração, a gente viveu eu costumo dizer, a Terra 1 e a Terra 2, né? A gente viu... ficha telefônica, entendeu, né? Eu, por exemplo, sei lá, quando eu falo que eu comprei o meu primeiro carro, era um Fusca, né, cara? Então, assim, um Fusca que não era um Fusca zero, ele quebrava, então a gente tinha que se virar, não podia deixar o carro parado na rua, tinha que se virar. Então, a gente foi se virando, né? Muitas coisas que eu fiz na vida não são registradas, porque eu não tinha condição financeira nenhuma de andar com uma máquina, um filme... E aí, quando eu comprava um filme, era aquele de 12 poses só, né? Porque tinha um de 12, 24 e 36, né? Isso era mais caro. Só que você comprava um de 12 poses, queimava 8, na hora que você ia revelar, sobrava 4 fotos só.
É isso, cara. Então eu acho que a gente soube se virar com pouco que a gente tinha. Pouca informação, pouco acesso, enfim, poucas possibilidades. Hoje tem tudo isso aos montes e ao mesmo tempo tem vários profissionais que te dão um norte. Então, assim, tudo é bom e tudo é ruim. A diferença que eu vejo é a rapidez. Isso é um problema a ser resolvido. A gente vai entender isso realmente, acho que daqui a alguns anos. Artistas que estão aparecendo agora, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai entender se eles realmente entenderam que uma carreira não é o hype do momento. Entendeu? Você sobe um morro e quando você chega lá em cima você fala assim, ó, uau, cheguei. Mas aí tem outro. Para chegar naquele outro, você tem que descer esse e subir outro. E é isso o tempo inteiro, né? É gratificação instantânea, né? Assim, mas porque é louco isso, velho. Você cantou a sua primeira composição aqui e o bagulho é relevante hoje, arrepia hoje igual arrepiava lá atrás. É doido né? Então, isso. assim, perpetua, né? Porque tem qualidade, né? Mas eu queria abrir um parênteses aí, você falou mano, de carro. Meu primeiro carro foi um Gol 83, né? Aí uma vez, mano, eu tinha que trocar o freio do carro e ia pra formatura. A formatura era o evento. Aí nem era minha, né? Mas eu ia pra formatura. Aí eu tô andando com o carro assim, né, mano? Indo pra casa, vou tomar uma ducha. Aí eu vejo uma roda rodando assim na estrada. Na estrada. Eu assim, nossa, mano, olha aquilo ali. Aí depois foi me ligar a roda do meu carro que tinha saído. Aconteceu isso comigo também, cara. Os perrengues. Eu lembro, o meu foi um Voyage, cara. Um Voyage vermelho, Voyageão. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, eu cheguei, meu pai me ajudou, tinha uma feira no Ceasa que vendia carro usado. Uhum. Minha mãe fez um empréstimo lá e tal, pra comprar o carro, e beleza. Aí cheguei em casa, lavei o carro, e aí eu saí com uma gatinha à noite. Cara, fui lá, peguei ela e tal, e aí começou a chover. Cara, e aí ela tava com salto e a água entrando no assoalho do carro. A assoalho era um problema. Assoalho parecia os Flintstones, né? A gente pisasse E mesmo aí legal. ela toda molhada, eu falei, E aí dá um beijinho. E no meu caso, o carro morre na linha do trem. Meu trem pega. Isso, cara. Aí, primeiro ano de direito, queria processar todo mundo. Deixa eu falar um pouco isso que você falou aí, voltar um pouco numa fala sua, que eu acho da hora isso, né, cara? Também essa possibilidade de sonhar. Por exemplo, a gente tá falando do seu filho e tal, onde existe talvez mais incentivo, mais informação para poder sonhar. Você pega alguém da nossa geração de periferia, assim, eu quero ser presidente. Tomar um monte de croque na cabeça. Você pega a enxada aqui e vai ser presidente lá na Capino, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia você pode... E aí eu acho que é legal também, um pouco dessa admiração que quando a gente fala de você, porque você vira referência para essas pessoas também. Né? Então, assim, a distância talvez não seja tão mais impossível Exatamente. de poder alcançar, porque a gente tem referências dali que trazem um pouco dessa história, né? Já meio que fizeram esse percurso para as novas gerações. Não, né? eu tinha eu comecei um projeto em 97, no bairro onde eu nasci, no Jardim Miriam, que era ao lado de dois colégios, assim. A gente pegou a sede do Jardim Miriam e começou a levar a molecada para ensinar música. Eu, no meu caso, ensinar música. Que legal. Ensinar dança e tal, não sei o quê. Para ocupar essa molecada. Tirar né? da rua, né? E aí a gente conseguia, de vez em quando, uma parceria ou outra, porque a gente nunca virou ONG. Era realmente uma parada voluntária somente. Né? Foi muito difícil, a gente também não tinha informação para conseguir fazer virar. E aí a gente conseguia, de vez em quando, alguns parceiros que, assim, arrumavam, sei lá, 20 ingressos para levar a molecada no Play Center. Que legal. Era maravilhoso, só que a gente tinha 70 moleque. Puta, merda. E aí, como é que você vai explicar pro moleque e falar, vai você e não vai você? Você não sabe quando vai ter outro e tal. E a gente chegou no momento onde a gente falou, cara, a gente vai ter que filtrar isso. Vai ter que filtrar. E como a gente filtra? Todos aqueles moleques estudavam naqueles colégios. Então, a gente começou a selecionar por nota, pelo boletim dos colégios. Então, assim, você não vai... Porque você precisa melhorar isso aqui. Você precisa melhorar isso para estar. Esse é um quesito para estar aqui. Você está tendo aula de graça, o passeio de graça, mas assim, você precisa se esforçar em algum aspecto para você conquistar isso. E foi muito bom, porque a gente começou a fazer cada vez
mais pessoas terem melhores notas, e aí isso também trouxe olhares de outros parceiros, aí a gente começou a fazer coisas maiores, levar, enfim. É muito bacana isso, porque também eu consegui ali, eu levava uma fita cassete, né? Um aparelho, né? Um videocassete, né? E passava, ou então era um DVD já na época, eu mostrava assim, sei lá, o DVD do Pichote. Explodido, aí a molecada, pô, gostava e tal, não sei o quê. De repente o Dodô entrava, que é meu parceiro. Pô, cola lá e tal. E aí a molecada ficava toda assustada e eu falava, ó, eu trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês o seguinte, ele é daqui. Ele tá ali na TV, vocês estão assistindo ali, mas ó, ele é daqui. Ele passou pelo mesmo caminho que vocês estão passando, que seus pais passaram. Ou seja, olha o que ele conseguiu, olha que bacana. Ele tá aqui com a gente, ele é gente da gente, ó, pode tocar, pode pegar, é daqui. O Ailton Graça é lá do Jardim Miriam, né? Caramba. Do Jardim Miriam também. A Cris Viana é de um bairro próximo, né? E aí músicos, então, assim, né? O Bocão, o Guto Bocão, um grande percussionista. E muita gente ali da área. E eu sempre pedia para que eles visitassem esse projeto. Porque é isso. E aí, falando dessa molecada, eu acho que a gente tá indo tão para frente, né? Inteligência artificial, né? Que hoje, né? Muita parte dos nossos trabalhos são, né? Feitas por isso. Eu acho que a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor. Sim. Mesmo, né? Mas eu acho que a gente tá indo tão para frente que tá começando a pintar um caminho de volta, de humanizar mais as coisas. Tá. E aí eu acho que esse talvez seja o melhor dos aprendizados dos últimos tempos. Porque é voltar a entender que as coisas não podem ser tão rápidas, tão superficiais. Você é um indivíduo com todas as circunstâncias, você não é só um número. Sacou? O que você fala aqui não vai só para um banco de dados da Meta ou de um GPT. Não, isso vai para um outro ser humano que vai levar aquilo para a vida dele, vai dividir aquilo com a família, com gerações e tudo mais. Então, eu acho que esse caminho de humanizar que está acontecendo já, eu acho que vai ajudar muito essa geração que pensa tudo muito... É o número, Você tocou um ponto interessante, porque assim, eu trabalho com tecnologia, né? Mas acho que mais e mais isso tem o poder de separar mais as pessoas, né? Então, quando você cria esse elo emocional, essa conexão emocional, é isso que no final alimenta a alma e traz essa proximidade, né? Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que entrou muita gente fazendo grana rápida, fazendo tal... E é legítimo e é para ser comemorado. É para ser comemorado, mesmo. Mas a gente só não pode cair naquele mesmo erro que a gente falou dos anos 90, de não ter essa instrução, de não ter alguém puxando a orelha, porque ter parça é muito legal. Ter parça o tempo inteiro. Pô, você é... Só elogiando, só elogiando. Só que na hora que o chicote estrala... É verdade. Você olha pro lado e faz... não tem ninguém, entendeu? É que eu falo... Um amigo meu falava, o Rick Lobisomem, Deus o tenha. A gente falava, e aí é o seguinte, aí na hora de morder a maçã, o dentinho fica mole, entendeu? Aí... É verdade. Esse negócio de ver com muito parceiro é complicado também, né? Você fala muito, o amor à música já é patente, né? Essa humanização que você traz no momento de produzir. Acho que a produção é você entender o artista na sua essência, né? Isso, É uma curiosidade. Como você trabalha isso? Se você já ajudou algum artista de grande nome a voltar para essa essência, entender que não é só a música, existe algo maior dentro disso. Sim, cara, sim. Eu inclusive, na parte de produção... Eu sempre tento perceber o artista e as circunstâncias daquele artista. Não somente profissional, mas de vida mesmo. Né? Porque eu acho que aquilo vira música. A sua história, o que você viveu, o que você viu, que vira música. A música, é tanto que assim, a música de tempos em tempos, ela muda... Né? Ela sofre mudanças até mais drásticas, né? Você pensar nos anos 70, a gente tinha um tipo de música, né? Por exemplo, sei lá, né? Quando a gente tinha... Get up, get up, get up, né? Era a coisa do movimento Black Power, era todo mundo
se adorando e não sei o quê. Aí por isso, esse tipo de som, aquele tipo de roupa colorida, aquele tipo extravagante de cabelo. Era tudo meio extravagante, tudo tal. Mas ao mesmo tempo é uma década que apareceu também Bob Marley. Então assim, tava tudo humanizado, mas com... Pô, vamos junto, tá tudo certo. Os anos 70, com Janis Joplin, com tudo acontecendo no Brasil também acontecendo uma parada assim. Quando entra os anos 80, é meio todo mundo querendo se emancipar. E aí entra o rock and roll com um discurso mais ácido, não sei o que, aí o rap começa também nos Estados Unidos e tal. Então eu acho que a música sempre acaba virando um grito da sociedade naquele momento. Um recorte, um retrato ali. Então quando eu vou produzir, eu sempre tento entender o que o artista tá vivendo para justamente humanamente... ele convencer as outras pessoas, né? Porque é um papo de humano para humano mesmo, Sim, né? Então, o que sai do seu coração chega no coração do outro. E aí, eu também, eu sempre tento não repetir discos, e acho que é por isso, porque cada um tem uma digital. Então, já houve período de eu estar produzindo, por exemplo, isso aqui Jeito Moleque com, sei lá, fecha que cola comigo, que faz o meu dia melhor. Caralho. Meu pedaço de mau caminho. Eu sabia, cara. Você vê a quantidade de música, velho. A inspiração pro meu samba. Uma onda. Aí Olha no mesmo isso. período tá produzindo o Pichote cantando. Essa noite não tem que você demorou. Olha isso. Pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. E no mesmo período tá gravando, por exemplo, Paula Lima. Preparei uma roda de samba. Nossa, olha a diferença, cara. Chega aí, João. Porque o Pichote é o Pichote e as suas circunstâncias. O Jeito Moleque é um outro lifestyle. Totalmente diferente. A Paula Lima é outra situação, né? Então, assim, como o mesmo produtor conseguiu fazer coisas tão distintas naquele momento? É porque eu preservei, visitei o cerne da parada, o eu que estava ali. O ser humano entendeu? mesmo. O ser humano mesmo ali. Então eu prezo muito por isso. E tento aplicar, eu tento fazer isso virar música sempre, assim. Então, até quem me procura para produzir e fala assim, pô, eu quero um disco parecido com o do fulano. Pô, isso já me deixa totalmente fora do projeto do cara. Que doido. Perde um pouco a identidade também, né? Porque é isso, no final do dia, cara, você é você. Né? Aí a gente fala de novo da solidão, da solitude. Porque no final do dia, você é você. Você não vai conseguir sustentar por uma vida... É verdade. A vida que é do outro, entendeu? O gramado do outro. Não é o seu gramado, não é a sua parada. Eu queria você pode lançar um alerta só rapidinho? Rapidinho, porque aqui o podcast é informação também. Mano, o homem tocando me arrepia. Aí eu vou dar um alerta aqui, ó. Pra você, mulher solteira, se um dia o Du chamar você pra ir no show do homem, é golpe. Você tá cheio de má intenção. Não apareceu não. Tá gravado. Não apareceu não. No nosso projetinho, já precisou levar lá com o Djavan. Legal, né? E era a pergunta que eu ia fazer, cara. Como que surgiu o projeto Balmir Canta Djavan? Então, eu sou Djavan desde muito cedo, né? Eu ouvindo tudo que meu pai trouxe de música em casa, e aí quando eu passei pela obra do Djavan, eu falei, meu Deus, é diferente. O Djavan tem essa coisa da digital. E ele sempre prezou por isso, né? Ele sofreu mais. Sim. Mas você vê hoje, cara, o cara performando hoje ainda, você fala assim, cara, né? E aí traz olhares do planeta inteiro. Todo mundo admira o cara, porque também, assim, realmente só tem um Djavan, e ele deixa isso muito claro, sacou? Ele faz o que ele acredita, o que ele tal. Adaptado, é lógico, às questões de mercado, questões de tudo mais. Já visto que ele faz uma tour agora abrindo no Allianz Parque, ou seja, ele tá no business. Ele tá na coisa do mercado. Do mercado. Mas trazendo a essência dele. A essência não perde. Não se perde. E aí eu sou Djavan, então assim, muito da música que eu carrego comigo é sob a ótica que eu tive dos discos do Djavan, né? Quando ele faz, por exemplo, os sambas de Djavan, por exemplo, sei lá... Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu mundo pra mim é pouco.
samba, mas aí você vem também É luz que me enriqueza, asa no meu destino. Como vem meu bem querer. Caralho. É segredo, é sagrado. Aí quando vem na coisa meio funkeada também, né? Ou seja, tá tudo ali naquele cara. Então, homenagear ele sempre, pra mim, é um aprendizado. Sempre eu revisito e descubro uma coisa nova e falo, cara, que autenticidade, que coisa maravilhosa. Que barato ter vivido a mesma época, né? Que esse cara ainda tá aí com a gente e traz orgulho de ser brasileiro, né? Aí você tocou num ponto foda, porque é o seguinte, muitas vezes a gente enaltece muito o que vem de fora. Yeah. E aí a qualidade, vendo você tocar, é foda demais. Tranca a porta aí que eu vou ficar aqui até meia-noite. E tem música, hein, velho? E tem música, viu? Aí eu vi uma parada, aí se eu tiver errado, fala que eu tô errado, mas assim, eu vi uma parada que tem uma história sua com o Earth, Wind & Fire, né? Que os caras viram o seu som e piraram, né? Sim, cara, isso é maravilhoso, assim. Eu gravando meu primeiro álbum, né? Falei, pô, deixa eu testar umas coisas, né? E aí foi meio de... pintou, assim, sabe? Não foi uma coisa planejada. Programada. Eu tinha posto umas músicas ali, elas estavam vagando, aí um dono do estúdio ouviu as músicas, meu amigo Herbert Mota, e aí falou, pô, a gente vai fazer a inauguração da sala. Herbert, ele veio aqui, o Herbert também é lá da também. E aí ele foi também nesse meu projeto lá, uma vez falar com a molecada. Legal. E aí ele, montou um super estúdio, que era na Cena, e aí ia inaugurar a sala, ele convidou umas pessoas importantes da música, do mercado, e queria que tivesse um curador à sala para mostrar. E aí meu disco foi gravado assim, porque eu montei uma banda e aí apresentei as minhas músicas para esses convidados, inaugurando o estúdio. E aí falei, agora gravei o disco, eu preciso finalizar, tenho que mixar e tudo. E aí chamei um super profissional, Luiz Paulo Serafim, para mixar. E nesse momento eu estava tocando... Eu não lembro, acho que era com a Paula Lima, eu tava dirigindo a Paula Lima, então assim, tocando na estrada, e aí meu disco, aquele disco pro coração, não tinha pretensões de isso ou aquilo. Calhou que nesse ano, Earth, Wind & Fire vem fazer uma turnê no Brasil, depois de 25 anos da primeira vez que vieram. E aí procuram ali em São Paulo algum lugar para fazer uma última passada, né? O último ensaio ali, dar uma limpada. E esse estúdio proporcionava isso, né? Na Cena gigante, cheio de equipamento de última geração, escolheram na Cena para fazer essa passagem de som. Calhou que meu disco estava sendo mixado, então a todo momento eles ouviam as minhas músicas ali sendo mixadas. E aí calhou que eu fiz uma releitura de uma música maravilhosa do Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, que é Circo Marimbondo. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha, vê se não me amola, larga minha saia, se eu te der um pombo, tomara que caia, sou do Sabadaba, sou pepo, sabadaba, sou pepo, sabadaba, sou pepo, sabadaba. E essa música foi gravada por alguns artistas. E aí o Philip Bailey, que é um dos cantores do Earth, ouviu, falou, conheço essa música, mas a versão é nova, que legal essa versão, quem é esse artista? Aí fala, é o Valmir e tal, o primeiro álbum dele. Ele é famoso? Não, né, como músico, mas tá no princípio aí, né, de frontman. E aí ele falou, eu quero muito conhecer esse cara. Gostei muito da versão, quero muito conhecer. Que legal. E aí o Herbert, que tinha levado o Earth pra lá, aí falou bastante de mim, né, pra eles, e aí falou, me ligou. E eu tava agora lembrei onde eu tava. Eu tava no Rio de Janeiro, num ensaio de algum dos DVDs que a gente fez do Bellon, sobre a produção do Prateado.
E aí falou, cara, o cara tá aqui. E onde você tá, meu irmão? E ele quer te conhecer, malandro. Se vira. Eu falei, pô, pra quem não conhece o Earth, Wind & Fire, gente, bom, meu inglês não existe, tá? Imagina, mas, pô. assim, melodia... Pô, Do you remember? Não lembro as letras. Refrão. Essa, por exemplo, Chique Show. Esses caras que me chamaram pra me conhecer. E aí eu falo, Prateado, preciso ir pra lá. E eu falei, vamos comigo, pelo amor de Deus, que vai ser maravilhoso. Aí o Prateado para o ensaio, inventa qualquer desculpa, a gente arruma uma passagem de avião na hora e ele vem comigo pra São Paulo e a gente brota. Que legal. E aí foi um dia muito maravilhoso, porque a gente passou um dia inteiro com o Felipe Bailey ali, né, principalmente. E aí ele falou, pô, eu queria te ouvir tocar, porque eu queria te conhecer. E aí eu pego o violão, começo a tocar, o Prateado pega o baixo, começa a tocar. Eu já chamo um batera amigo meu, que é o Adriano Trindade, que toca no Seu Jorge. Já tocava no Seu Jorge desde aquela época. E aí, pô, ele falou, então vamos compor uma música. Eu falo, mas como assim? Vamos compor. E aí eu pego o violão, vou pra uma sala com ele e ele fala assim, eu falo, pô, mas do que você gosta aqui do Brasil? Ele falou, eu gosto de tudo, mas assim, eu gosto muito de bossa nova e tal. Aí eu comecei a fazer uma melodia, né? Aí ele vem, que ele gostou dessa melodia, né? Que eu fiz. E ele mete uma letra que eu também não vou lembrar. I can never say beautiful you are. Que ele gostava do lance de Garota de Ipanema. E ele vai. Eu não sei dizer o quanto você é linda. E uma música inédita ainda que a gente não gravou. Mas compusemos essa música, gravamos ela. Aí depois eu fui até Los Angeles a convite deles para terminar essa produção lá. E terminamos a produção em Los Angeles. E aqui em São Paulo também ele me convidou para fazer parte dos shows. Fazendo parte como uma participação nos shows aqui no Brasil. Foi maravilhoso. Cara, duas perguntas assim. Na composição, e a gente volta para esse assunto aí. Ó, o que vem primeiro? É a melodia... E depois a letra. Pra mim, às vezes funciona. Para mim, às vezes funciona junto. Vem uma história e aí eu vou tocando essa história e a letra vem junto. Quando ela nasce mais naturalmente, né? Mas em algumas vezes, porque a composição ela tem dois caminhos, né? Ela tem um caminho de o compositor compõe sim pela, né? Sei lá. Vem alguma coisa, uma inspiração. E sai na hora. Mas também pela transpiração. Muitas vezes tem música que é pedida, é uma encomenda. Né? Por exemplo, jingle, ou uma música para uma campanha. Sim. Ou, olha, o artista tal tá precisando de uma música que fale sobre isso e tal. Você faz também música por encomenda. E aí, quando você faz por encomenda, às vezes as coisas nascem separadas. Às vezes você escreve a letra, esboça a história que você quer mostrar e depois você vai botando melodia. Então eu tenho os dois caminhos, né? É que eu sou bem preguiçoso para compor, assim. Eu componho mesmo por livre e espontânea pressão. Geralmente. Agora, voltando no assunto, quando você tem esse contato internacional da sua musicalidade, cultura brasileira, levar pro soul americano e tal, o que você sentiu naquela ocasião? Você se sentiu representante de uma cultura para passar para essa... Como foi essa conexão? E aí é o que a gente sempre pensa, né, que a gente estava falando. De ter orgulho desse país aqui, cara. Sabe? Eu acho que é uma pena... Sendo um pouquinho mais profundo, mas não querendo me alongar nisso. Imagina, pô. Mas é uma pena a gente ainda não se reconhecer enquanto nação. A gente não tem ideia de nação. Não tem ideia de nação. A gente ainda vive um momento onde cada um puxa a corda pro seu lado, né? Um Brasil construído por várias mãos, sim, né? E cada um quer o seu
pedaços, mas a gente não tem um entendimento de nação ainda. Eu acho que quando a gente tiver realmente esse entendimento, como essa nação cresceu, como nasceu, como se desenvolveu, como a gente vive, é uma coisa totalmente diferente de qualquer lugar do resto do mundo. É muito diferente. Não dá pra gente ter o exemplo americano, o exemplo alemão, o exemplo francês. Não dá. Não dá. A gente é muito diferente. E a gente não tem muita ideia disso ainda. Talvez por ser novo, talvez... Enfim, não sei porquê, mas isso dá orgulho. E aí você vê os olhares das pessoas, né, de outros países, outras nações, que são muito bem definidas, olham e falam assim, porra, eu queria muito ser brasileiro, né? Eu queria muito ter nascido ali, eu queria muito essa música, eu queria muito esse jeito de... Eu queria muito esse calor. Esse calor, eu digo calor humano mesmo, eu queria muito isso. E aí, desculpa até me prolongar, mas teve uma passagem muito bacana entre o Philip Bailey, que eu nunca tinha ido até os Estados Unidos, até ali. 2007, 2008, eu não tinha ido para os Estados Unidos. Tinha conhecido outros lugares, mas não nada na América do Norte. E aí o Philip Bailey olhou e falou, cara, você é muito talentoso, mano. Você tem muito talento. E ele falou, você conhece a América? Eu falei, não. Ele falou, como assim você não conhece a América? Ele falou, a gente precisa resolver isso. Ele falou, a minha empresa vai te mandar uma carta convite e aí você vai tirar o seu visto para ir conhecer a minha empresa, a empresa Earth, Wind and Fire. Falei, pô, legal, facilita porque, né, para conseguir o visto, tava difícil naquele momento, pô, que legal, vou conseguir um visto para ir de boa. E aí ele falou, só que você não... Eu moro numa província ali perto de LA, né? Mas chama Rancho Cucamonga. Então, é uma horinha e pouco de lá, né? Falou, só que você vai para os Estados Unidos, você não vai para minha casa. Eu quero que você conheça os Estados Unidos. Se vira, conheça, para você chegar na minha casa pronto. E aí eu fui para Nova York, de Nova York eu fui para Chicago, de Chicago eu fui para não sei o quê, fui para LA, pôr do sol de Santa Mônica, vamos lá visitar os rios, vamos lá no Beverly Hills e tal. Mas assim, fiz todo esse rolê para chegar na casa dele. E assim, tudo que ele falava para mim, eu entendia depois. Então essa carta convite não é porque a América é o melhor lugar do mundo, mas assim, a América é o lugar do negócio. Você tem que entender o quão gigante pode se tornar o seu negócio. Eu estou olhando isso, vendo isso em você. Você tem que conhecer isso, não dá para ficar só supondo. Mergulha, vai. E uma coisa muito interessante, ele falou, me fala um pouco sobre você. Me fala um pouco sobre de onde você veio. E ele falou, porque eu tenho muita curiosidade de entender por que os pretos americanos estão numa situação e os brasileiros estão em outra muito diferente, num país que é majoritariamente negro. Porque você contando a sua história, talvez eu consiga ter uma compreensão melhor. Porque a gente está num lugar e vocês estão no outro. E ele pediu para alugar uma van para ir para Cupecê, para ver o bairro onde eu nasci, porque eu tinha falado e foi criada uma relação. Quando eu fui para LA, eu fui para casa dele. Né? Assim, foi bem doido isso. Eu posso traçar um paralelo rapidinho aí, que a gente teve essa conversa, acho que foi com o Simoninha. O bagulho que eu gosto, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, entendeu? Assim, o brasileiro é muito criativo. Sim. Mas, assim, o bagulho que eu gosto dos Estados Unidos é que todo lugar que você vai, independente de se é Los Angeles ou se é um lugar lá num Wyoming, que é um lugar bem mais separado, não tem acesso tanto à tecnologia que tem em lugares como Silicon Valley, Califórnia e por aí em diante. Todo lugar você vai ver uma bandeira americana hasteada. Os cara você vai num qualquer evento assim, quando os caras tocam o hino, todo mundo levanta. Vou dar um exemplo besta aqui, com o risco de ser linchado em algum momento. Assim, eu fui num jogo de futebol aqui, e quando começa a tocar o hino, a torcida começa a cantar uma música totalmente diferente em cima do hino. Certo? Então, assim... E é aquilo que eu te falei, né? Lá em Carapicuíba, você vai numa pizzaria, tá escrito delivery. Em inglês, tá ligado? Assim, pô, tem tanta coisa boa aqui que se a gente tivesse orgulho da nação que a gente vive, que a gente representa... É igual essa história sua pra mim, é foda, porque assim, me arrepio falando, porque assim, pô, mano, o produto é tão bom que você vai... Uma das bandas mais icônicas do mundo, cara. Olha seu produto, cara, é isso, velho. Isso é muito bom, vem pra cá. É isso, mas a gente não tem, sabe? A gente não valoriza muito. Não valoriza o nosso produto. Exatamente. Não, mas é isso, assim, você não... Quando você não tem muita noção de quem você é até ruim de você receber elogio. Você não sabe nem o que fazer com o elogio que você recebe. Você não sabe muito quem é você ainda, assim, sabe? Tem uma...
E eu tô falando isso de forma geral, tá, gente? Eu não tô apontando para um lado nem para o outro. Lógico. Eu tenho, sim, as minhas convicções, eu tenho, sim, né, as minhas... Eu sou eu e minhas circunstâncias todas. Que legal. Mas eu tô falando do Brasil como um todo, assim. Acho que o Brasil como nação ainda não se reconhece. E quando não se reconhece, não sabe nem como receber esses elogios. E eu não imagino o tamanho que é, né? Fica ensinando de puxar a corda para um lado, puxar a corda para o outro, e a gente não se entende. A gente não se entende. Mas essa passagem com o Earth, Wind & Fire me abriu... Acho que o que ele queria, ele conseguiu. De realmente abrir yes, I can, yes, I can. Mas eu posso. Sabe o que é foda isso aí que você falou? Porque assim, começa de um momento genuíno do cara querer te ouvir. Exato. Tá ligado? Porque hoje existe muita intolerância de separativismo, polarização. E o cara parou, mano, conta a sua história, eu quero te conhecer. Quero saber com quem é Entendeu? você, né? Quero Sem entender. agenda, só quero só, mano. Quero entender. E depois que eu entender, eu também quero que você entenda a minha. Porque quando ele faz uma carta convite, me manda dar faz esse crossover aí, pra depois chegar na casa dele pronto, ele fala, não, do jeito que eu quero também te mostrar, né? É uma troca, mano. E é aquilo que a gente tá falando, a tecnologia, mas isso é a essência de tudo, né? a Essa essência de conexão tudo. emocional que você cria a Ser partir humano. disso daí. Não, aí você imagina, né, cara? Eu cheguei lá assim, pô, aí... Pô, vamos encontrar o homem, né? Tava eu e o Herbert que me levou. O Herbert é um... É fina demais. E cabeção, né? Nossa. Tem uma história muito bacana com o Neto. Você sabe que muitas coisas que eu vi lá e muitas portas que foram abertas pra mim, em paralelo ao lance do Earth, Wind & Fire, foi por causa do Neto. Olha só. O Neto, assim, a galera considera ele gigante. É mesmo. Gigante, cara. Que é uma outra coisa que, assim, às vezes aqui a galera do próprio lugar não vê essa grandeza. Vê a grandeza que Porque é. uma coisa, cara... Outro assunto, tá? Desculpa. Não, mas a gente vai legal, mudar nisso. tá em casa, O que velho, acontece é tá o seguinte... Você sabe que o Brasil, se eu não me engano... Acho que o Brasil das Américas é o único país que não tem um Nobel ainda, né? Se eu não me engano. Depois a gente busca isso aí direitinho. Mas se eu não me engano, acho que o Brasil é o único que não tem nenhum Nobel. De nada. E aí... Foi perguntado isso naquela seleção de tal. Pô, por que vocês nunca botam o Brasil, cara, pra... Né? Assim, de cada um Nobel. Aí alguém respondeu, porque não dá tempo. Quando alguém começa a acender para ser um candidato a receber isso aí, vocês matam esse herói antes. Esse bagulho. Ainda tem essa da gente não se reconhecer e não reconhecer os nossos heróis. Porque assim, enquanto humano, ou você acha que o Mandela não deu algum vacilo em algum momento da vida dele? É verdade. Mano, Mas ele é um herói. O cara é um herói. A gente vai tenta arrumar um pezinho antes sacou? Assim, o Pelé, ele é muito mais fora do Brasil, a marca Pelé, do que aqui, assim, né? Assim, Isso ficou nítido na morte dele, né? Cara, jogadores que não vieram pra ver o cara, mano. Mas Pode se despedir do cara. E a assim. gente aqui Sacou? julgando ele pelo o extra-campo. Porque são né? coisas diferentes. São assim, totalmente São coisas diferentes. diferentes, né? O cara profissionalmente, assim, entrega. E além do que, a marca Pelé... A marca. Eu falei isso aí em algum lugar também, assim. Em 58, o Brasil começa a ser notado mundialmente por duas questões. Em 58, é engraçado que é no mesmo ano. A Copa do Mundo que a gente ganhou. Sim. Por causa do Pelé. E a Bossa Nova aparecendo. É verdade. Em 58 é a primeira Bossa Nova, né? Gravada com o João Gilberto e tudo. Então a gente começa a aparecer no mapa, assim, porque a gente não tinha tanto a oferecer, não tinha tantos olhares. A porta de entrada para o Brasil fazer parte do mapa mundial mesmo foi a bossa e a bola. E quando a gente fala da bola, a gente fala do Pelé, não tem jeito. Esse cara ajudou o Brasil a ser olhado. É verdade. Ele abriu portas, aí depois abriu e falou, olha, tem muita coisa legal aqui, mas a porta de entrada foi esse cara. Né? Então, assim, a gente mata os nossos heróis antes deles chegarem, por exemplo, a ganhar um Nobel. E mata vivo, né? Não, mas eu vou falar uma parada aqui que é polêmica, já que o Fabinho tá representando a outra bandeira dele. Fazer só um parênteses aqui, mas você falou do Netinho, sou fã do Netinho. Netinho foi muito generoso com a gente aqui, Wagninho também, mas o Netinho em particular. Muita gente gosta de linchar o cara. E aí pega um recorte pequeno da vida dele. O cara errou, ele sabe que ele errou, ele paga por isso até hoje. Mas aí eu falo um negócio, porque tem muita gente hoje que carrega uma bandeira, mas não vive a vida, essa vida. Então é muito fácil ser militante de
de teclado, né? Não vive aquela vida. Assim, o que o cara fez, velho, assim, ele tava começando a ter ascensão na carreira dele, não tinha muito dinheiro, nada disso. Ele foi e adotou 2 crianças que viviam em situação precária na Coab. Ninguém fala disso. Ninguém fala Então disso. é muito fácil. Eu duvido, velho, assim, quem gosta de apontar o dedo, é fácil apontar o dedo, mas assim, quem teve esse ato de nobreza que mudou a vida de 2 pessoas para sempre? Olha, vamos falar, se a gente começar a falar do Neto, eu sou muito suspeito a falar do Neto. Inclusive, assim, vai chegar uma hora onde eu vou fazer alguma coisa nas minhas redes sociais falando do Neto. Porque, assim, o cara adotar 2 crianças é nobre. Só que a gente está falando de um cara que adotou 2 crianças, um cara que ficou órfão aos 13. Ele perdeu a mãe dele aos 13. O caminho mais natural seria outro, de se perder, de não sei o quê. Não, ele tentou corrigir essa rota. É verdade. Né? E aí vamos voltar antes, né? Vamos falar desse período aí dessa adolescência, vida adulta. O cara entra num projeto, né? Quando o pagode está acontecendo, gosta de música e tudo mais. Mas assim, poderia ter sido qualquer outro lugar, poderia ter sido qualquer outro nome, mas o nome era Negritude Júnior. Ou seja, ali já mostrava que tinha alguém que estava pensando em alguma coisa. Já estava ajudando, só no nome aquilo já estava ajudando, né? Então ele foi o primeiro em muitas coisas, né, o Neto. É o que eu tô dizendo, indiferente das cabeçadas que todo mundo dá. Mas todo mundo é assim, sujeito. eu lembro quando eu vivi numa família de mulheres pretas que, assim, porra, o tempo inteiro queimavam a cabeça porque, né, passar aquele ferro quente, não sei o quê, tinha que alisar, porque tinha um estereótipo, enfim. E aí vem o Negritude Fashion Hair, com o negócio de, não, vamos deixar encaracolado, vamos deixar papapá, não sei o que, tudo mais. Identidade. Sabe? Aí depois vem, enfim, aí até chegar o Dia de Princesa. Enfim, Televisão, visibilidade. É muito doido, é muito doido. Mas não esse cara nunca vai ser considerado um dos heróis. Que doido, né? assim. E outra coisa, né? É que assim, o seu amigo pessoal já foi na casa do Neto, então. Você foi do Negritude? Ele fala que Esse chavequinho aí, esse chavequinho é externo, mas aqui a gente já não fala mais não. Você assistiu, né? Agregado. E o que acontece, cara? Ele criou um projeto que até hoje tem centenas de crianças. Família Negritude? O projeto Gente da Gente. Gente da Gente. Que é um projetinho lá que dá educação para as crianças. Até hoje ele sustenta. É óbvio que ele não vai falar nisso e foi roubado, assim. Enfim. Ô, Fabinho, eu falei, a resenha aqui não vai parar. Vamos liberar o homem, vamos ter que ir embora. Vamos para as considerações finais aí. Já tá acabando. Mas, ó, é engraçado isso, gente, porque assim, eu sempre fui um cara muito curioso. E aí eu lembro que um dos primeiros lugares que eu fui quando eu saí do meu país, até bem antes de ir para os Estados Unidos, eu fui para a África do Sul. A gente também foi. E, cara, eu tive muita sorte, assim, porque eu tocava com a Paula Lima e ela foi a única estrangeira convidada para esse evento, que era quase um Grammy Awards, assim. E era só para artistas sul-africanos, assim, sabe? Tipo, Salif Keita tava, sabe? Enfim, uma coisa linda, maravilhosa, e só ela, de um país que não fazia parte ali do continente e tal. E calhou que era aniversário do Mandela, mano. O Mandela tava vivo, o aniversário do Mandela. Então, assim, ele não esteve presente, porque acho que ele tava doente. Mas, assim, a gente passou, assim, na casa dele, eu vi o bairro, vi a rua, não sei o quê. Aí eu tenho foto naquela super estátua. Aí eu saí, quando eu voltei pra casa, cara, eu voltei assim, Mandela, né? Tudo... Aliás, lá ainda. Só que aí eu sou um cara curioso. Cada vez que eu tenho a oportunidade de conhecer uma nação, eu tento ir num lugar... Eu turisto, mas aí depois eu quero ir numa parada... E aí? Vamos desligar aqui, me conta agora. Né? Então aí, sei lá, eu fui pra Soweto, peguei um carro, fui pra Soweto, aí tal, não sei o quê, fui pras quebradas lá. Muitas críticas sobre o Nelson Mandela. Muito. Lembra? Nós também fizemos Muitas a mesma críticas coisa sobre para Nelson- entender Mandela. Nelson Mandela. Mas ele deixa de ser o Mandela? É verdade. Ele não deixa de ser o Mandela, cara. A história dele vai ser apagada.
a história que mudou vidas, que vai ser... Não, agora sim, críticas. Cara, quando você vem como ser humano, cara, por mais que você tenha uma essência linda e maravilhosa, mas quando você vem com essa capa aqui, cara, você está propenso a fazer as coisas que aqui estão liberadas, sacou? É Assim, verdade. você erra no caminho. Todo mundo, né, Vamos cara? falar do Simonal. Sem erro, né? É verdade. Simonal. Simonal foi do Simoninha. Simoninha também é muito meu amigo. No meu primeiro álbum ele participa. Ele e o irmão eu convido, né? O Max. E quando deixou de ser tabu falar de Simonal, porque falar de Simonal era um tabu. Nem as famílias não podia. pretas falavam de Simonal. Porque uns falavam, não fala desse negão não, que esse negão é cagueta. Né? Muitos pretos ficaram com essa ideia na cabeça. Eu lembro que em casa mesmo era um tabu falar de Simonal. Sim. Falavam do talento e tudo, mas não tinha uma coisa de tipo... Não, mano, esse cara, pô, representou. Não tinha uma vergonha de falar, tinha uma coisa assim, enfim, por todo o contexto. Só que aí a gente conhecia meio superficial a história do Simonal. Sim. E aí quando, depois de muito tempo, né, depois de tempo, né, anos da morte dele, começa essa coisa meio, vamos levantar esse tapete, vamos ver qual que é a história real. E aí os filhos também tomam coragem de revisitar esse lugar, que também não é um lugar da hora legal eles. pra ver, né? Com certeza. E aí me convidaram, né, alguns músicos, e eu fui convidado também para fazer parte dessa tour, né, o baile do Simonal, e aí o lançamento do filme do Simonal. Então a gente teve, não foi assim, ó, pô, vem tocar comigo aqui que vai fazer um DVD com as músicas do Simonal. Não, teve uma imersão na história mesmo. Que foda. Então, assim, eu fiz várias visitas à casa do Simoninha, e ele mostrar recortes, mostrar discografia, mostrar não sei o quê, trechos de programa de TV e tal, não sei o quê. Aí depois ele, no pré-lançamento do documentário, que é um... Como é que é o nome do documentário mesmo, né? Ninguém Sabe o Duro Que Dei. Ninguém Sabe o Duro Que Dei. E aí eu levei o Neto. Porque também poucas pessoas sabem. O Simonal gostava muito do Neto. Olha só. Porque o Simonal morre, acho que em 2000, se eu não me engano. E o Neto, em alguns momentos, deu força pro Simonal. E eu não sei nem se eu devia falar isso, e se o Neto já falou isso em algum lugar, alguma vez. Mas isso aconteceu também. E o Simonal olhava muito dele no Neto. Muito dele no Neto. Ele comentou. Né? Então, assim, quando a gente fez essa imersão, a gente entendeu tudo, a gente falou, cara, o cara era muito grande, mano. Mas vacilou. Como meu todo pai, mundo. como eu, como... Não sei. Eu lembro, meu pai era muito sábio, né? Pô, que legal hoje ficar falando dele, assim. Com certeza vai ser um dia feliz pra mim. Meu pai, eu lembro que uma vez ele deu alguma mancada, assim, com a família, assim, alguma coisa, né? Entre marido e mulher também. E eu fiquei muito chateado. Eu era muito criança. E, por exemplo, eu deixei de tomar a bênção. Que lá em casa é meio uma eu beijo a mão da minha mãe até hoje. Benção, mãe. Se eu falar com a minha mãe 10 vezes no dia, às 10 vezes eu começo. Benção, mãe. A senhora viu... Que legal. Meu pai. E eu parei de tomar a bênção do meu pai. E ele ficou muito bravo com isso. E aí ele sabia que tinha dado mancada. Ele me chamou, me sentou e falou assim, ó, te contar uma coisa que você é criança, você não entende ainda. Eu andei por uma estrada que tinha muito espinho. E eu pisei em vários. Me machuquei legal, pisei. Só que é o seguinte, eu não amassei todos. Você vai passar e vai pisar também. Então você não está entendendo nada. Toma a bênção do seu pai. Que foda. Que é isso, né? Ele deixou de ser meu herói? Não. Não, cara. Olha o tanto de benefícios, né, que eu disse para vocês aqui. Eu só tô aqui hoje porque... Graças a ele. Entende? Mas às vezes por isso a gente deixa de colocar as pessoas no lugar que elas têm que estar. Tem que estar. Legal. Almirzão, obrigado, irmão, por compartilhar sua história. Pô, obrigado eu, irmão. Eu tenho amigos músicos também. Eu queria que você... E aí eles consideram a música como um filho. E aí, lógico que não tem preferência, mas dessa quantidade de músicas aqui, as 3 que você mais... que você tem no coração, que você guarda. E sobre o seu pai, assim, você falou muito sobre o seu pai hoje. E hoje, nesse momento de carreira, teve algum momento que você parou e pensou,
onde eu cheguei e pensar no seu pai naquele momento, assim? Antes de você responder, tem favorito sim, e você é o menos favorito da Jacira. Olha, eu acho que não, hein? Aceita. Cara, meu pai, assim, porque a nossa vida é feita de realmente momentos, né? Fotografias ali, né? Cada dia que você acha que você chegou num ponto máximo, você ganha um outro presente, né? Por exemplo, cara, uma coisa que é motivo de comemoração também, tá? Eu sou muito amigo do Thiaguinho, né? Thiaguinho é um super artista, é um herói também, né? Verdade. E ele gravou um projeto chamado Ben Black, muito pelo que ele ouvia da gente de São Paulo, né? Sim. Nós, a nossa geração, falar, pô, eu curti o baile lá no Palmeiras, pô, eu fui lá no Serrone, no Clube da Cidade, tal. E o Thiago não é de São Paulo, né? Sim. Então ele não viveu isso, mas ele se encanta por isso aí cada vez mais. E aí hoje pai, acho que ele também teve um encontro, né, com várias questões, inclusive, e acho que elas ficaram mais latentes nele, inclusive a questão de negritude mesmo. E ele fez um álbum agora chamado Ben Black. E ele quis trazer isso e mostrar isso pro mundo todo, né? Então ele gravou lá no Clube Holmes, onde, né, enfim, um monte de coisa. Paulista. E é legal ver toda aquela história que a gente conta, e ele deixa bem claro isso, né? Que ele está contando uma história que ele ouviu falar sobre a ótica de quem viveu. A maneira dele viver era chamar essas pessoas para, sabe, fazer um remember dessa parada mesmo e mostrar. E aí ele me convida para cantar nesse álbum, ao lado de Sandra de Sá, de Sampa Crio, que são os caras dos bailes, Dos né? bailes, mesmo. E essa é uma das coisas que eu gostaria que meu pai tivesse aqui para ver. Que legal. Por exemplo, sabe? Que é o que ele fez lá Que ele viveu. e se frustrou porque não deu certo. E o filho Mas dele... Mas deu, né? Muito certo. Tempos depois, né? Mas essa é a parada, né? É Que você estava falando de verdade. legado aquela vez, aquele momento, né? É isso, você vai fazer coisas que talvez você nem veja o resultado. Mas o resultado é em cima daquele plantio. Essa colheita é feita daquele primeiro plantio, né? Então, Verdade. por exemplo, o momento mais recente, eu gostaria que ele tivesse visto isso aí, esse lançamento, essa parada. Agora, você falou sobre músicas, 3 músicas, das minhas composições. Opa! Cara, acho que... inclusive a música que é tema do filho do Thiago, com a Peixinho, o Bento, nasceu, inclusive, ouvindo essa música já, que é... Morada no sol, luz do meu dia, você é linda, te ver faz faltar no ar, pedaço do céu, minha alegria, todo dia, nos teus olhos, meu tormento, no teu corpo, monumento, na cabeça um pensamento, vontade de querer estar onde quer que você vá, baby. Onde quer que você lindo, vá. né? Acho que eu, você e mais ninguém também do primeiro álbum. Quanto tempo pra rolar? Eu, você e mais ninguém. Baby, pode relaxar. Olha só, tudo bem. E a mais de todas que a gente gravou junto agora, que é... Hoje eu acordei. Essa daí é clássica. Aqui é cantor, velho. Segunda voz aqui, ó. Quero lá, mas eu preciso de você. Você tá maluco. Eu cresci ouvindo o Fabinho falar que era cantor, mas assim, é igual que você come pão com manteiga a vida inteira, aí depois você vai comer filé mignon. É sacanagem isso aí. Obrigado. Volta aí, pelo amor de Deus. Legal, muito bom. É um ano de lançamentos, vou lançar muita coisa bacana, eu quero voltar pra falar dessas coisas. Pô, por também. favor, Ô, meu irmão. Por favor. As casas tá E aberta pra você, quando meu tiver show novo, a gente vai estar lá também. Com Por favor. certeza. E a Dani tá
arrumando um monte de coisa legal pra Dani, gente fazer. combina, Dani, por favor. Amigo, a palavra final é sua. Quem quiser acompanhar seu trabalho, vai aonde? Bom, gente, primeiro, obrigado mais uma vez pelo Que isso, meu irmão. convite. Bom demais, Isso bom é história, meu demais. irmão. Resenha Sensacional. maravilhosa. É bom conversar com pessoas que vêm do lugar parecido, né? Tem história parecida e realmente, assim, comemorar essas vitórias todas e passar isso como exemplo, né? Para quem legal. tem qualquer tipo de dúvida. Não tenha dúvida não, se jogue, verdade. vai para frente que É verdade. temos muitas possibilidades, né? O mundão tá aí para todos e a gente com paixão, honestidade, né? E seguro no que faz. Então é bom estar preparado, se preparar para fazer bem. Eu acho que fogo morra acima e água morra abaixo. Ninguém segura, né? verdade. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem é essa, assim. Vá, porque dá para ir sim. Tem possibilidades. Você é um indivíduo, você tem a sua própria digital e tem uma parada na vida que se chama vocação, que é voz em ação. Então, não cale essa voz, porque se essa voz calar, alguma coisa vai deixar de ser dita. E aí o quebra-cabeça não fecha. Então, vamos pra cima. É isso. Família, é o homem. Até a próxima, valeu. Valeu, família. Obrigado, velho. Caralho. Nunca mais